sejam muito bem-vindos a essa live. Ela é para você que está querendo conhecer um pouco mais sobre o mercado, sobre a profissão, sobre as formas de ganho e tudo aquilo que envolve a perícia grafotécnica. Nessa live aqui eu vou passar tudinho para vocês e vou fazer vocês entenderem como que você pode atuar nessa profissão maravilhosa e ser muito bem sucedido nela, tá ok? Para quem não me conhece, meu nome é Amaury Salerno, eu atuo com perícia grafotécnica há quase 5 anos. Hoje o meu curso de perícia grafotécnica, Os Segredos da Perícia, tem mais de 1000 alunos aí já formados, né? A maioria deles com sucesso. Então, para vocês que estão aí querendo adentrar na perícia grafotécnica, né? O que eu gostaria de dizer para vocês, no momento que a gente está vivendo aí de tantas oportunidades, né? Dentro sendo passado nas redes sociais, e muitas delas não são aquelas promessas firmes, promessas que trazem segurança, né, para a gente. Então acaba que ela se mistura aí no meio dessas oportunidades, e aquilo que a gente deveria ser cético com as oportunidades frágeis que nos chegam aí pelas redes sociais, a gente acaba sendo preconceituoso e elimina, né? Acaba eliminando todas as possibilidades e oportunidades que chegam pelas redes sociais. E aí a gente se pega num erro muito grande, porque você pode estar fechando a porta para uma grande oportunidade como é a perícia grafotécnica. Para quem não conhece a perícia grafotécnica, né? A perícia grafotécnica ela surge, né, como profissão em virtude de alguns acontecimentos ou eventos aí que trazem, né, para dentro do cenário jurídico pontos controvertidos na comunicação por escrita, tá? Então, o que é uma comunicação por escrita? A gente fala de textos e fala de assinatura. Já começa aí um grande equívoco, né? Quando a pessoa acredita que um perito grafotécnico só trabalhe com assinaturas. Não, ele trabalha com textos também, ele trabalha com escritas. Tem cartas que são deixadas em cena do crime, tem escritas que são feitas em muros, em paredes, em pedaços de objetos que são deixados em lugares que as pessoas muitas das vezes precisam e querem encontrar o dono daquela escrita, né, o punho escritor, para entender algum ponto controvertido que está naquele processo ali. Às vezes, por exemplo, já tive casos de que funcionários adentraram lá um banheiro numa determinada empresa, né, e escreveram na parede do banheiro feminino, escreveram com batom ofensas a um diretor, a uma diretora dessa determinada empresa. Isso gerou uma perícia grafotécnica. Queriam entender qual foi o funcionário que fez aquelas ofensas e até ameaças ali naquela parede. Houve uma contratação de um perito grafotécnico para poder desvendar esse processo. Então, já fui contratado para cartas ameaçadoras, de noivo para noiva, de noiva para noivo, de marido para esposa, esse tipo de coisa. Então, escritas, tudo que envolve a escrita e a assinatura, ali tem a presença de um perito grafotécnico se tiver algum ponto controvertido nisso, tá certo? E não tendo como resolver esses pontos controvertidos, né, as pessoas envolvidas, elas acabam de uma forma esgotando todas as formas extrajudiciais e amigáveis que possa haver ali de uma conversa, e quando esgota isso, então vai para o jurídico e abre um processo, aonde vai agora configurar ali o autor de um processo contra um réu, né? E isso pode ser uma pessoa física abrindo um processo contra um CNPJ, seja ele de uma instituição financeira, seja ele de uma empresa e coisas desse tipo. E às vezes também é o contrário, uma empresa abre contra um CPF ou contra outro CNPJ, por pontos controvertidos dentro de uma escrita ou de uma assinatura que não está sendo reconhecida num contrato, por exemplo, tá certo?
Então são essas situações que são levadas a juízo e levando a juízo isso dentro do processo que agora figura aí um autor e um réu e advogados representando esse autor e esse réu e também a figura de um juiz para fazer todo um julgamento desse processo, desse ponto controvertido. O juiz que está ali em meio a essa situação, ele precisa ter provas técnicas de uma determinada evolução do processo, ele precisa ter provas técnicas e científicas de algo que ele não domina. O juiz, ele domina o ofício do direito, então ele passou num dos concursos públicos mais difíceis do país. E na área do direito ele não tem o que se preocupar. Aquilo que ele não tiver no domínio dele por não ser uma área dele, ele tem muita facilidade em buscar porque ele realmente já estudou a área do direito para passar nesse concurso público e ele tem o domínio realmente da área do ofício do direito. Então, portanto, ele não precisa de auxiliares da justiça, que são os peritos na área do direito. E aqui, quando a gente fala isso, já cai por terra uma dúvida, né? Um mito que tem no mercado, que é que quem domina a área do direito, se for advogado, esse levará vantagem para ser um perito. Não é verdade, não vai levar vantagem alguma, porque o perito, ele não precisa dominar o ofício do direito. O perito, ele não precisa ter esse domínio da área do direito. O que ele precisa ter domínio é da área técnica a qual ele é formado, a qual ele a pessoa e o expert naquela determinada profissão ali, tá certo? Por quê? Porque o juiz vai questionar ele na profissão a qual ele é expert, a qual ele domina, a qual ele é um especialista. Então, quando o juiz chega nesse ponto do processo que está sendo ajuizado ali, porque um autor entrou contra um réu, o juiz precisa lançar mão do artifício que a lei lhe confere, né? Que é trazer para perto dele o trabalho de um perito grafotécnico. Então ele vai fazer o quê? Ele vai trazer esse perito grafotécnico, vai nomear, a gente chama como nomeação, ele vai convocar, vai nomear um perito grafotécnico que estiver já inscrito ali no tribunal dele, para fazer um laudo pericial, para apresentar um relatório em Word que é resultado de toda uma análise grafoscópica, que é o que nós somos, perito grafotécnico, que faz análise grafoscópica em escritas e assinaturas, e vai apresentar para ele uma prova científica e técnica para que ele, com aquela ferramenta jurídica em mãos, ele possa ter maior confiança, maior segurança técnica para então julgar essa sentença, ok? Que ele tem lá aberta no tribunal dele. Quando o juiz ele lança a mão deste artifício que a lei lhe permite fazer, né? Contratar um perito grafotécnico, então ele nomeou um perito grafotécnico. Nesse momento, a lei, como ela precisa ser equiparada e ela tem que ser justa, ela abre a condição do autor e do réu também contratarem o seu perito grafotécnico para fazer também para cada uma dessas partes um laudo. Eu vou, como autor, vou contratar o meu perito da minha confiança para fazer um laudo pericial para mim, e o réu vai fazer da mesma forma. Então, o juiz vai ter ali 3 oportunidades de poder ter em mãos 3 laudos, para que ele possa, com esses 3 laudos, 3 perspectivas, 3 visões daquele ponto controvertido da escrita ou de uma assinatura, ele possa formar a opinião dele com segurança técnica e científica para dar aquela sentença ali. E claro que as partes, o autor e o réu, estão também agora mais confiantes quanto
o autor quanto à acusação e o réu quanto à sua defesa, porque eles também têm essa oportunidade de trazer um profissional qualificado, um especialista, um expert, para dentro desse processo, para defender a ideia dele ali, ou de ataque ou de defesa no processo. Ok, então nós falamos aqui que um perito grafotécnico, quando ele se especializa na profissão, ele vai conseguir trabalhar em três oportunidades, já se abrem 3 janelas dentro de um único processo, 3 janelas de trabalho aí. Ok, mas vamos lá. E quando abrem essas janelas de oportunidade, quais são os ganhos de um perito grafotécnico? Como que é estimado esse ganho? Como que isso é orçado? Então eu vou falar para vocês da seguinte maneira. Hoje um perito grafotécnico não trabalha por menos de R$60 a hora, sendo que para uma única assinatura, para analisar uma única assinatura, esse perito grafotécnico vai estimar 50 horas de trabalho. Ele vai estimar, eu falei, 50 horas de trabalho. Então, R$60 vezes 50, R$3.000 para uma assinatura. Esses valores já existe jurisprudência no mercado. O que é jurisprudência? É aquilo que já se repetiu, já aconteceu de uma forma recorrente, corriqueira, já por outros juízes, já foi arbitrado, já foi aceito, já foi pago a peritos esse valor. Então tem jurisprudência de que uma assinatura, um perito lucra R$3.000. Agora, se numa assinatura um perito ganha R$3.000, qual é a média de salário de um brasileiro hoje? Segundo o IBGE, segundo o que saiu de pesquisas ainda esse ano, 93% dos brasileiros não ganham mais do que R$3.000. E nós estamos falando aqui que o ganho de um perito grafotécnico é de R$3.000 por assinatura. Quando você começa a fazer um laudo pericial, quando você se torna um perito grafotécnico, e você está muito novo ainda na profissão, é claro que suas habilidades elas ainda estão sendo desenvolvidas. Então você vai com mais cuidado, você vai tendo que olhar isso de uma forma mais minuciosa, vai olhar, rever, fazer. Então você vai ocupar ali pelo menos 2 dias, 3 dias para fazer uma assinatura. Por quê? Porque você está com todos os seus olhares voltados para esse trabalho e você quer acertar naquilo, você quer aplicar tudo aquilo que você aprendeu no curso. Quando você vai pegando a sua experiência em fazer esses laudos, hoje eu digo para vocês que eu faço um laudo no máximo de 3 a 4 horas. Então o meu ganho, eu tendo trabalhos aqui, é de 3 horas a 4 horas, R$3.000. Mauri, mas você está me dizendo que isso acontece dessa maneira e tem demanda para isso? Vamos falar um pouco então agora, que vocês conheceram os ganhos de uma assinatura ou de uma carta que você vai fazer uma avaliação, uma escrita ali, e nós estamos falando da justiça paga, aquela que o juiz nomeia e então ele arbitra os seus honorários, porque você vai estimar esses honorários, né? Vamos falar um pouco do mercado. O mercado, o Serasa Experian, todo ano, vocês sabem que o Serasa Experian é um dos órgãos mais competentes para avaliar a parte de crédito, né? Então, de proteção ao crédito no nosso país. Então, o Serasa Experian ele faz uma análise, ele faz uma pesquisa e divulga todo início de ano. E esse início de ano ele divulgou a pesquisa sobre fraudes, tentativas de fraudes sobre o brasileiro, que acontece na vida do brasileiro. E mais uma vez se repetiu o que já vem desde antes da pandemia, onde teve um aumento muito grande e isso se manteve. Hoje, a cada 8 segundos, o brasileiro sofre uma tentativa de fraude.
E se vocês querem confirmar tudo isso que eu estou falando, não fiquem só nas minhas palavras. Tem a ferramenta chamada Google, onde você vai lá e coloca: o brasileiro sofre a cada 8 segundos uma tentativa de fraude. Vai vir para você essa reportagem com essa... e você vai ver que é do Serasa Experian, o G1 da Globo, a CNN, tudo divulgaram essa pesquisa, né? É porque ela é corriqueira todo início de ano. Então, se a cada 8 segundos existe uma tentativa de fraude na vida de um brasileiro, e essas tentativas de fraude, por conta da pandemia, por conta do aumento do trabalho feito através da internet, os trabalhos online, elas aumentaram e aumentaram muito. Também aconteceu um problema na vida do idoso. O idoso que tem a sua aposentadoria, ele um dia passou por alguma agente ou até mesmo por alguma instituição financeira e fez alguma operação lá financeira e ficou o seu nome lá, sua assinatura como registro. De alguma forma, esses registros foram jogados para o mercado, que é a assinatura, dados pessoais desses idosos, e eles se tornaram o maior alvo dessas fraudes. Então, para todos que querem pesquisar sobre o mercado, é só colocar assim, ó, na internet, no Google, mais uma ferramenta para vocês. Então, contrato de empréstimo consignado não autorizado, banco X, banco tal. Vocês vão se surpreender o número de processos ajuizados em todo o país à espera do trabalho de um perito grafotécnico que vai dizer se aquela assinatura que está naquele contrato apresentado pelo banco e que o autor, um aposentado, falou: eu nunca assinei isso e está sendo descontado na minha aposentadoria, vocês vão se surpreender com o número de processos que tem. É absurdo. Então hoje o trabalho do perito a todos os dias tem uma tentativa de fraude contra o brasileiro, e que este brasileiro, a maioria deles, são idosos que perderam o poder cognitivo de agir, de pensar, de rapidamente, e eles são vítimas de uma pressão forte via telefone, alguma coisa desse tipo, para fornecer dados. Às vezes já estão esses dados na mão de pessoas que compraram isso, pessoas que fazem operações escusas, operações fraudulentas, já compraram, vão lá e simplesmente lançam um novo contrato de empréstimo, uma renovação contratual que o aposentado nunca fez. E aí começa a ser descontado do aposentado, e pasmem, porque esse aposentado muitas das vezes, por ter esse processo já cognitivo muito complicado, né, na idade deles, eles não conseguem apurar por meses que está sendo descontado ali R$28, R$36, em 78, em 86 parcelas, em 92 parcelas. Quando ele vai perceber, já passou um ano, já se passaram 2 anos, que ele está pagando aquilo, está vindo no desconto do INSS dele, e ele muitas das vezes não entende nem o porquê que isso está acontecendo. Mas algum filho, algum parente, algum amigo, um dia olha lá e fala para ele: mas por que você tem isso? Você fez empréstimo? Não, não fiz. Aí ele vai atrás da instituição financeira e acontece tudo que eu narrei para vocês aqui. Ele vai tentar uma conversa amigável, da conversa amigável ele não tem retorno, aí ele percebe que está sendo lesado, ele vai procurar a justiça, a defensoria pública, porque ele é pobre, porque ele não tem condição de pagar um advogado, um perito, a defensoria pública toma esse processo, essa causa nas mãos, vai lá e ajuiza contra o banco, e aí entra essa nomeação do perito. Então, mercado de perícia grafotécnica, para quem acredita que vai acabar, aqui já está mais um hackzinho para vocês aí. Muitas pessoas perguntam: mas com o advento da assinatura digital, vai acabar a perícia grafotécnica? Não, porque a perícia grafotécnica, ela é de escritas e assinaturas. É de uma parte da comunicação do ser humano por escrita. Então,
pelo fato do ser humano se comunicar através da escrita, sempre haverão pontos controvertidos. E havendo pontos controvertidos, vai ter que ter um perito grafotécnico para desvendar o mistério de uma carta, de um recado, de um bilhete, de uma pichação, como eu disse aqui, até mesmo no corpo de uma vítima, algum maníaco escreveu, como a gente já viu, com algo pontiagudo, né? Ele escreveu o seu nome, então precisa um perito, muitas das vezes, grafotécnico na cena do crime, ir lá, bater uma foto para poder fazer depois uma avaliação. Isso são casos raros que acontecem, mas eu estou dando aqui o exemplo para vocês do que é um mercado de perícia, para que vocês não fiquem com a ideia de que o perito grafotécnico só analisa a assinatura. Não, ele analisa muitas outras coisas. Ok, Amaury. E quais são as barreiras de entrada nesse mercado? Como que funciona para quem quer agora, estou interessado, poxa, me interessa, olha o valor, né? Olha como que você trabalha nesse mercado. E eu, antes de falar das barreiras de entrada, ainda vou falar de mais um benefício. Hoje, as pessoas ganham menos do que R$3.000, a maioria delas, e se você está aqui nessa live e ganha muito mais do que isso, parabéns, você ainda pode ganhar muito mais ainda colocando a perícia grafotécnica na tua vida, para que ela complemente um orçamento aí que você queira fazer algum outro investimento na vida e está querendo ganhar mais, coloca a perícia para ganhar. Então vamos lá, essa perícia grafotécnica, ela permite que você seja um profissional que trabalha 100% com ela, ou que você coloque como um complemento na sua vida financeiro, para ser um trabalho que vai agregar os seus ganhos, vai fomentar mais ganhos para que você tenha um orçamento maior aí na sua vida. Mas essa perícia grafotécnica, ela te permite trabalhar direto da sua casa, 100% online. Como isso, Amaury? É possível? É possível, e eu te explico e te ensino tudo isso dentro do curso Segredos da Perícia. Como é que você pode trabalhar de forma online de dentro da sua casa. Então você chegou lá, na sua casa, você vai poder realizar esse trabalho depois daquela carga horária que você está lá, ficou preso 8, 10 horas, enfrentou como eu enfrentei como empresário muito tempo em São Paulo, né, na capital, 1h30, facinho de trânsito de manhã, 1h30 facinho à tarde. Então hoje, se eu olhar para a minha vida, mais de 33 anos fazendo isso em São Paulo, olha o tempo que eu perdi, 1h30 de manhã, 1h30 à tarde, dentro de um carro, né, com ar-condicionado ligado e ouvindo música. Hoje, com 59 anos de idade, se eu somar todos os 33 anos que eu perdi aí de horas no trânsito, eu diria assim, e aí Deus, dá para rebobinar e voltar, eu começar tudo de novo para não perder essas horas da minha vida? Porque esse estoque eu gastei e ele não volta mais, né? Para todos nós, o estoque da nossa vida aí de horas está contabilizando aí e não volta mais. Esse estoque não mais nós vamos repor. Então, antes que você também chegue à conclusão de que perdeu muito tempo na vida preso entre quatro paredes ou no trânsito das cidades caóticas, aí, né, no trânsito caótico das grandes cidades, então hoje tem a oportunidade de você conhecer a perícia, chegar na tua casa, colocar, começar a trabalhar isso de uma forma online, que eu vou te explicar como que você vai fazer isso, e você poder exercer essa profissão. E aí, né, você vai me perguntar assim, mas quais são as exigências para entrar no mercado? Então eu vou falar assim, olha, quais são as barreiras para você entrar nesse mercado? Primeiro de tudo, barreira de entrada baixíssima. Por quê? Porque você só precisa ter o ensino médio completo. 96% dos fóruns no Brasil aceitam o ensino médio completo. 3 ou 4 fóruns, tribunais, não aceitam o ensino médio, tá? E com exceção de alguns fóruns que não aceitam, 3 ou 4 que eu falei aqui, mas esses fóruns, né, também não limitam a sua possibilidade de ser um perito grafotécnico. Porque se o trabalho é online, você vai trabalhar para todo o Brasil. Então vai mais um hack aqui para você.
Se você tem o seu nome sujo, se você está com o seu nome pendurado aí nos órgãos de proteção ao crédito, isso não é problema. O que você não pode ter é pendências, né, com a justiça civil e criminal. Se você já foi julgado e você está pagando a justiça, então você não pode. Agora, se você foi simplesmente ajuizado numa dessas questões, mas não foi ainda e dado sentença como você, sendo culpado daquela situação, então você pode, porque ainda você pode, num julgamento, ser isento daquilo que estão te culpando. Mas, então, é isso aí. Nome sujo, não se preocupa com isso, que ninguém vai te cobrar por isso. Você não vai precisar prestar concurso público. Não precisa prestar. O auxiliar da justiça, ele não precisa prestar concurso público. E para os céticos, aquelas pessoas que têm muita desconfiança, que já o que era para ser simplesmente um processo seletivo daquilo que lhe chega como oportunidade pela internet e já se tornou, na sua vida, algo como preconceito, então eu já deixo mais uma ferramenta para você. Se você quer pesquisar se essa profissão existe mesmo, então você vai lá no Google e vai colocar assim: auxiliar da justiça, no Tribunal de Justiça de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais. Você vai ver que auxiliar da justiça no tribunal tal é uma profissão que existe e está ali para todo brasileiro, com essas condições que eu estou te passando aqui, poder exercer. Então, não precisa também ser advogado. Já vimos que se tem o ensino médio completo, se aceita o ensino médio completo, então você não precisa ter OAB, não precisa ser advogado. E não precisa ser advogado porque o juiz não precisa de auxiliares da justiça no direito, ele domina isso. O que ele precisa são pessoas com conhecimento técnico, e nesse caso que nós estamos falando da perícia grafotécnica, para auxiliá-lo a tomar as decisões nos processos que estão abertos no seu tribunal. Não precisa ter empresa aberta, então você vai trabalhar com o seu CPF, não precisa abrir CNPJ, não precisa ter espaço físico, não precisa ter funcionário, é sentado na mesa da sua casa, da onde você quiser, você vai fazer esse trabalho, tá ok? Esse trabalho é 100% online, então você, com computador, com sinal de internet, computador, não falei celular, com computador, com sinal de internet, você já pode fazer esse trabalho. Mas por que não pode com o celular, Amaury? Porque você vai construir os laudos com o Word, com a ferramenta do Word. Então você vai fazer marcações, que a gente ensina você a fazer os exames grafoscópicos, né, com a ferramenta do Word. E não dá para fazer com o celular, tem que ser com o computador, tá bom? Ainda que esse computador só rode o Word, tá ótimo. Um usadinho que rode o Word já é o suficiente para você fazer o trabalho. Então, muito simples, barreira de entrada muito baixa aí. E não tem processo seletivo. Você não vai precisar passar por entrevista com ninguém, porque você vai se capacitar com um certificado de perito grafotécnico de 22 horas é o mínimo desejável pelos tribunais, mas o curso Segredos da Perícia entrega 30 horas, com 109 aulas já gravadas, 110 aulas gravadas, e você vai conseguir ver essas aulas da sua casa, do lugar onde você estiver. São aulas rápidas, de 8 a 10 minutos, você tem a maioria das aulas lá, e com exercícios práticos, teóricos, suporte, tudo isso daí. É dessa forma que a gente atua. Para você que ficou até agora, um forte abraço, um beijo no coração. Deixa aqui no direct a sua pergunta que eu vou ter um prazer muito grande de responder. Um forte abraço.